Toda mulher já disse isso. Quando eu chegar no céu, o problema é que a gente é igualzinha a ela em muita coisa. A pobre da Eva, irmão, sofre tanto que é até difícil um pregador pregar só sobre ela. Mas vou honrar o nome dela hoje aqui. Defender ela no meio dessa mulherada. Gênesis capítulo 2, verso 18, 21 ao 23. Gênesis 2, verso 18, verso 21 ao 23. Então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou, diga modelou. E a Bíblia diz: do solo todos os animais selvagens, todas as aves dos céus, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. Verso 21. Então Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porquanto do homem foi extraída. Coloque a tua mão sobre o teu coração e diga: Espírito Santo, fala comigo mais uma vez com a tua palavra. Me ajude a me perdoar, a lidar comigo mesma. Me ajude a entender que a minha identidade está escondida no Senhor. E eu te peço que esteja para longe de mim toda conversa de serpente. Você crê nisso nessa noite? Diz amém. Eu acredito que todas nós que estamos aqui, em algum dia já ouvimos algumas piadas sobre o que é ser mulher. Já ouvimos discurso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E alguém diz que tem umas piadas aí fora, que Deus primeiro fez o rascunho para depois a obra-prima. Começou com o homem, depois veio para a mulher. Tem alguns discursos feministas aí. Tem outros discursos machistas que dizem que a mulher está bem abaixo. E a gente vive numa sociedade onde a identidade da mulher tem sido muito distorcida. As músicas do mundo mostram a realidade de um valor que desceu da ideia, daquilo que veio do coração de Deus para a vida da mulher. E quando eu pensava aquilo que pregaria nessa noite, o Senhor falava comigo para falar sobre a primeira preciosa da Bíblia. Com certeza, a gente já deu mais raiva a ela do que valor. A gente já se chateou mais a cada ciclo menstrual. A gente já se chateou a cada vez. E as irmãs que aqui têm pelo menos 3 filhos ou mais, e que sentiram dores ao dar à luz, com certeza já lembraram dela em algum momento. E alguém pensa: não é possível, porque ela foi comer daquela fruta? Porque com tanta coisa no Éden, Eva foi dar ouvidos à voz do inimigo. Mas eu acredito que todas nós que aqui estamos, amamos os primeiros lugares. Algumas de nós aqui, até quando você faz uma boa comida, e se o seu marido disser para você que a nota é 9, você não fica feliz, mesmo sendo uma nota alta. Porque a gente quer ser reconhecida. A gente quer estar em lugares altos. A gente quer ser chamada para as melhores posições. E é tão interessante que, por mais que alguém se esforce numa competição, se ela assume o segundo lugar, esse lugar não é agradável. Por mais que na política da bondade que flui da gente, a gente possa dizer graças a Deus, que bênção, mas na verdade todo mundo aqui ama o primeiro lugar. Mas eu quero te perguntar hoje: já se imaginou sendo a primeira mulher a existir? Já se imaginou a ser a primeira? E vou lhe dizer uma coisa: Eva não tinha muita coisa daquilo que a gente tem. Por exemplo, Eva não teve infância.
Eva não teve passado. Eva não teve mãe. Eva não teve pai. Eva não tinha amigas. Eva não tinha essas coisas. Eva tinha uma família, nasce adulta, tem que saber lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, cheia de emoções. Não tinha uma amiga para ligar quando a coisa, quem sabe, apertou, quando foi expulsa do paraíso, porque ela era a primeira mulher. E uma única mulher ali no Éden estava. E isso aponta para a nossa identidade. Porque por mais que tenham muitas mulheres aqui, você é única. Só existe um exemplar de você. Eu acredito que realmente pessoas podem ser substituídas em cargos, em tantas áreas, mas ninguém faz o que a gente faz como a gente faz. Porque cada uma de nós aqui é única. Olha quantas vozes cantaram aqui e Deus usou cada uma de uma maneira, num timbre, numa voz e de um jeito. Porque cada uma de nós é um exemplar único que veio do coração de Deus. E eu fico maravilhada com a palavra, porque Eva ela é gerada no céu e modelada na terra. Às vezes pregando para mulheres e homens, eu brinco dizendo que quando Deus cria o homem, Ele pensa no homem, Ele coloca uma cabeça, Ele faz um quadrado, desce e o homem está feito. Mas a mulher foi modelada, diz a Bíblia. Quando Deus pensou na mulher, Deus pensou que ela precisava ter algumas curvas. É claro que algumas curvas desapareceram com o tempo. Mas ninguém foi criado assim. As curvinhas aí, de cantinho de olho. Pergunta essa irmã, você ainda tem curva, irmã? Algumas já estão apontando para a barriga, misericórdia. Deus modelou. Deus entendeu que a mulher precisava de coisas que o homem não tem. Deus colocou na gente a capacidade de sermos doadoras de vida. E no original é isso que significa a palavra Eva, o nome Eva, Shavá, aquela que tem a capacidade de gerar. E muito mais, queridas, do que a capacidade de uma esterilidade física, porque tem mulher que pelo fato de não poder gerar um filho, ou por ainda Deus não conceder essa bênção, se acha inferior. A pior esterilidade, ela não é física, ela é espiritual. Quando alguém tem tudo para gerar, mas é infrutífero. E nessa noite em especial, quando Deus falava ao meu coração sobre a vida de Eva, a primeira coisa que tem que acontecer é que para que a gente pudesse ser gerada no Éden, alguém teve que deitar. E eu vou lhe dizer uma coisa, espiritualmente falando, isso é uma verdade. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui de pé, muita gente desceu para que a gente levantasse. Muita gente se humilhou, orou. Quantas aqui tem mães de oração, discipuladoras na fé, que não desistiram de você, não desistiram da sua vida? Adão teve que deitar, irmãos. E eu fico pensando que Eva ela não se preocupava com nada. Eu estava olhando aqui os looks das irmãs e vendo a maioria delas aqui compraram o sapato combinando com a farda. Tem um bocado de escarpão aqui, rosinha. Eva não estava preocupada com moda, até porque não tinha outra mulher para ela saber o que era moda. Não tinha sapatos, não tinha roupas, não tinha variedades de roupas. Glória a Deus, e você vai dar um glória a Deus por Ivo. Eva não sabia o que era usar sutiã, irmãs. Bom demais, né? Tem algumas que já chegam em casa dizendo, oh Deus, doida para jogar essa roupa para cima. Eva não sabia o que era isso, porque ela era a primeira mulher. No Éden não tinha condições, não havia formatos estabelecidos. Eva foi a primeira a ser nomeada pelo homem, mas nascida no coração do Pai. E quando ela é a primeira, ela é a matriz de mulheres. Ela é aquela que vai ser a primeira sogra, porque os filhos casam. Ela é a primeira agora que vai ter que aprender a ser mãe, sem ver um exemplo anterior. Quem ensinou Eva a ser mãe? Quem ensinou Eva a ser esposa? Você tem a Bíblia, você tem Provérbios 31, você tem discipulado, você tem encontro de casais na igreja, mas quem pregaria para Eva? Quem ensinaria aquela mulher a ser a primeira mulher? Uma coisa eu aprendi, e é este o lugar onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar ao formato inicial da oração.
da criação, qual era o formato? Ela era uma mulher sem peso, ela era uma mulher sem cobrança. Ela era uma mulher que sabia viver de maneira leve, feliz, sabe por quê? Porque a única tarefa dela do dia, pega uma coberta, treme e diz: estou mal, vou morrer. Deus deu uma capacidade à mulher de suportar dores insuportáveis. Quem pariu aqui, quem já teve filho aqui, eu não tenho, mas quem já teve pode dizer que sofreu as dores do parto. Se tu sobreviveu aquilo, tu passa por qualquer coisa, minha irmã. E Deus deu a essa capacidade a gente. Mas uma coisa que eu fico pensativa é que até o ponto que Eva foi semelhante ao Criador e estava ouvindo as instruções do Criador, tudo deu certo. Mas um belo dia aparece uma serpente no Éden. E quando a serpente aparece, sabe o que ele tenta fazer? Distorcer a identidade. Dizer para a mulher que ela não tinha tudo aquilo que precisava. E começou a dizer para ela que ela poderia galgar um lugar maior, ela poderia acessar um novo nível, ela poderia ser como Deus, ela poderia ouvir como o Senhor, ela poderia ter um nível maior. E aquela proposta foi agradável, uma placa, quem sabe, de sinalização dizendo: não prove dessa árvore, não prova desse fruto. E lá estava Eva curiosa. Eu não acredito que ela caiu de primeira, pastora. Eu acredito que todo dia ela passava naquela árvore e pensava: e se eu tocar? O que acontece? Será que é uma verdade aquilo que Deus disse? Será que vai acontecer isso mesmo? E o inimigo apareceu para distorcer a sentença que o céu havia dito. Ela também é a primeira mulher a cair em pecado. Ela também é a primeira mulher a ter que lidar com a culpa. Ela também é a primeira mulher a se esconder de Deus, a providenciar folhas de figueira para tapar uma nudez que antes ela não via. Você já viu que nos nossos piores dias a gente começa a enxergar defeitos na gente que antes não nos incomodava? Tem coisas que a gente não percebia, mas no seu dia mal parece que o inimigo começa a acertar uma coisa e você começa a ver: tô nua, isso aqui está faltando. E parece, e eu vou lhe dizer uma coisa, nos dias onde eu estou triste, eu não gosto de abrir o Instagram, irmãs. Sabe por quê? Porque a vida de todo mundo é feliz ali. Eu nunca vi ninguém postar foto, marido puxando o cabelo da esposa no Instagram. E tem alguns casais que a minha vontade é comentar embaixo, dizendo: que espírito de engano é esse, gente? Porque o negócio pega o dia inteiro, chega dia 12 de junho, minha casa será uma casa de bênção. E o amor reinando, né? É tão complicado porque Eva, ela vai ter que lidar com aquela culpa, ela vai ter que lidar com a perda de um filho, e não só de um. Continua atuando sobre a terra. Quantas mulheres enganadas, quantas mulheres movidas pela carência, e de repente Satanás se disfarça na internet através de um Dom Juan, começa a lançar algumas conversinhas, começa a lançar algumas setas. Daqui a pouco a mulher frustrada, ou a mulher ali vivendo um novo nível. E eu vou lhe dizer uma coisa: Satanás é mestre na arte do disfarce. Quando ele quer, ele entra em pessoas. Quando ele quer, ele entra em animais. Quando ele quer, ele se apresenta na boca até de quem você ama, só para tentar distorcer essa identidade. Qual é o jogo da serpente? Trabalhar na dúvida, colocar dúvida naquilo que era uma convicção. O Eterno dizia ao meu coração: quantas vezes Satanás tentou mover as nossas convicções? Só você que já foi alvejada por isso. Quantas vezes o inimigo já disse para você que você não era para viver aquilo que você está vivendo? Quantas vezes o inimigo apareceu e disse: você não é boa o suficiente, você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, você não é uma boa filha. Quantas vezes a serpente apareceu nos comparando e dizendo: a outra é melhor, o outro é melhor, o casamento da outra, a vida da outra. Isso é mentira. Tudo que Satanás tem tentado nesses últimos dias é tentar roubar as nossas convicções.
Porque quando a gente deixa de se reconhecer em Deus, a gente passa a aceitar qualquer coisa que não seja aquilo que Deus nos chamou para ser ou para fazer. Vou lhe dizer uma coisa, eu sei que você já tentou mudar muitas vezes, porque alguém disse que não estava bom do jeito que está. Mas eu quero que você fique com a ideia que Deus criou para a sua vida. Se você me perguntasse como eu queria pregar tão manso, irmãos. Eu queria falar, queridas, estou aqui hoje, mas não sou eu. Essa não sou eu. Esse não é o meu estilo. Quantas mulheres tentam mudar o seu perfil, quantas mulheres tentam mudar até a sua maneira de se vestir, porque alguém não concorda, porque alguém não combina, porque alguém olha para você e diz, está velha demais, ficou feia demais. Mas nessa noite eu quero pedir que o Eterno injete convicção no seu coração e que você tenha força para responder a conversa da serpente e dizer, na minha vida não, Satanás. Eu sei quem eu sou, para onde vou, para que fui chamada. Pode ter muita gente na terra. Eva foi a primeira a ter sido rotulada por um erro. Eva foi a primeira a sofrer para dar à luz. E gerou crianças, irmãos. Eu imagino a expectativa do parto. E a expectativa do parto de Eva não era para ver a cara de Caim ou de Abel, mas para ver se iria acontecer aquilo que Deus falou, e aconteceu, porque Deus não mente. E Ele disse que daria luz, e daria luz com dores. A primeira mulher a ter que entender que a serpente parecia ser vitoriosa no Éden, mas o Gênesis capítulo 3 tem uma profecia que diz que da semente da mulher levantaria-se um que esmagaria a cabeça da serpente. Joga sua mão para o lado de alguém e diga, veio da mulher o erro e veio da mulher o conserto. Foi do céu que foi gerado, foi do céu, irmãos, e a Bíblia diz que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Eva foi gerada de Adão, mas todos os homens que estão aqui presentes vieram de uma mulher, porque Deus deu a mim e a você a capacidade de gerar novas vidas. O Senhor nessa noite tem cura para a nossa identidade. O Senhor nessa noite tem cura para o nosso coração. Porque quando ela vai sair daquela cena, ela vai ter que reaprender a viver longe do paraíso. Eu imagino a crise no dia depois da expulsão do paraíso. Adão não precisava trabalhar, estava tudo na mão, agora tinha que suar. Agora a Eva tinha que lidar com tudo, a tragédia dentro de casa, homicídio, morte. Imagine as dores daquela mulher, o pecado. Mas Deus é tão misericordioso que o primeiro estilista da terra apareceu no Éden. E quando viu a mulher coberta de folha de figueira, sem tapar nada, Deus olhou e disse, eu não gostei, eu vou construir uma túnica. Eu vou vestir o homem, eu vou vestir a mulher. Deus sacrificou um animal, porque para ter misericórdia e graça tem que ter derramamento de sangue. Deus sacrifica um cordeiro, sacrifica um animal, veste o homem, veste a mulher. Estava dizendo para ela, eu estou te dando uma nova chance de recomeçar. Parecia que a serpente tinha triunfado no Éden. Mas eu quero ilustrar essa mensagem nessa noite, te lembrando de um filme com certeza que você assistiu alguns anos atrás. Quem aqui já assistiu o Rei Leão? Levanta a mão. Olha aí. Tem uma frase lá que diz assim, os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver e aprender. Aí tem uma frase que diz, Hakuna. O Salmo 23 não sabe não, né? Mas isso aí... Brincadeira, faz parte da nossa infância, né, irmãos? Isso fala muito conosco, irmão. Sabe por quê? Porque um dia, um menino, um filhote do leão, rei, chamado Simba, deixou avivar sua memória. Ele cresce em um lugar de morte. O tio dele, por inveja, mata seu pai. E o que acontece é que abalam tanto a convicção de Simba que ele tem que ir embora do reino. Ele foge da sua família. E tudo aquilo que as pessoas não querem é que ele reconheça a identidade dele, ou que ele se lembre quem ele é ou de quem ele é filho. O que acontece?
quem é que encontra ele pelo meio do caminho? Timão, um suricato e um javali. Sabia que leão gostava de carne, como gosta de carne, como alguns crentes aqui amam carne. Você diz glória a Deus, você que ama carne. Parece que a gente é filho de leão. E aí, o suricato e o javali, Timão e Pumba, olharam e disseram entre si: vamos combinar para que ele nunca reconheça que ele é leão, porque se ele sonhar que ele é leão, vai comer a gente. Então, como é que vai ser? A partir de hoje, a gente diz para ele que a dieta dele é árvore, folha, frutas, leão vai comer isso aqui. E por um tempo, irmãos, aquilo deu certo. Muito cuidado com Timão e Pumba. Você pode cutucar alguém e dizer assim: cuidado com Timão e Pumba. Tem muito Timão e Pumba espalhado sobre a face da terra, viu? É aquela amiga, é aquele colega de trabalho, é aquela pessoa que tenta distorcer quem você é. Que negócio é esse de estar na igreja todo dia? Que conversa é essa, menina? Por que você não bota uma roupa mais decotada? Vai valorizar seu corpo? Timão e Pumba. É aquela pessoa que diz: que negócio é esse de ministério? Vai viver sua vida, vai viajar, vai fazer aquilo que você deseja. A terra está cheia de timãos e pumbas que tentam distorcer a nossa identidade. Mas graças a Deus que mesmo no filme tem uma lição pra gente. Sabe o que acontece? O leão cresce, e quando o leão cresce aparece um macaco com um cajado no filme, e ele bate na cabeça do leão e chama ele pro rio e diz: eu vou te lembrar quem você é. Quando ele aparece no rio, que ele se olha, ele vê que ele é um leão formado com juba alta, e ele agora se reconhece porque ele se vê no Pai. Irmã, o que Deus quer falar comigo? Deus me trouxe de Tabuna para te dar uma cajadada na cabeça e te lembrar que você é filha de um Deus que não perde batalha, que não erra, que nunca errou quando te criou. Ele não falha, Ele te ama. Independente dos nossos erros, Ele nos ama. Deus não nos ama só quando a gente acorda cheia do Espírito. Ele nos ama no dia que a gente está enjoada, irmãos. Ele é tão paciente, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Sabe o que aconteceu? Quando o macaco bate na cabeça daquele leão, ele recupera a memória. E agora Timão e Pumba ficam preocupados, porque agora pela primeira vez ele ruge e ele diz: eu tenho um reino, eu tenho uma casa, eu vou voltar para o meio da minha família. Eu sou leão, eu sou Simba, filho de Mufasa. E eu vim pregar nessa noite para mulheres que não são gatinhas no evangelho, que não são gatinhas na cultura que o mundo tem, mas são filhas do leão. São aquelas que acordam na madrugada. Meu Deus, eu sinto Deus nesse lugar, que dobra o joelho e diz: na minha casa não bagunça, na vida do meu filho não toca. Cadê você, mulher de Deus? Todos os dias que o inimigo tentar mentir para você, se olha no rio, se olha no Pai. O mundo diz: devolve na mesma medida, devolve na mesma moeda. O mundo diz: bota na internet. Irmãos, eu não consigo entender a minha geração. Esses dias eu fui pregar na minha cidade, aconteceu algo interessante. Cheguei na cidade e roubaram a igreja onde eu tinha ido ministrar a palavra. O pastor pegou o microfone e disse: irmãos, estou aqui chateado porque ontem o pessoal do tráfico roubou a igreja, mas não se preocupem não. Aí eu esperei, porque a igreja vai abrir uma campanha. Sabe o que ele disse? Porque eu já conversei com os meninos vão dar um jeito. Eu disse: ô Jesus, eu sou da época que a igreja orava para aparecer. Fiquei olhando para ele. Às vezes eu estou em casa, vejo algumas postagens na internet, nos status do WhatsApp ou nas notas do Instagram, se sentindo chateada. A minha vontade de perguntar: foi o que, minha querida? Dê os detalhes, porque a gente ficou curioso do outro lado. Sim ou não, irmãos? Sabe o que é isso? Falta de maturidade. Porque eu ainda aprendi que a mulher de Deus tem uma delegacia. Qual é o lugar secreto? Todas as vezes que a gente precisa ter uma audiência com o rei, quantas vezes eu já dobrei o meu joelho e disse: Jesus, me converte, senão eu vou no cabelo daquela irmã. Me ajuda, Senhor. A gente dobra o joelho e fala: Deus, tenha misericórdia. Aí é lá no joelho onde o Espírito Santo diz: não, você não vai agir assim não, viu? Você é crente, você é diferente.
É na delegacia do céu que a gente dobra o joelho e chora e diz: Senhor, está aqui a causa, está aqui a calúnia, está aqui a afronta, está aqui a dificuldade, está aqui a afronta de Senaqueribe. É na presença de Deus. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que Satanás não vai parar de investir. Tu pode ser bonita como for, minha querida, Satanás não vai desistir. Se tu parar, ele não vai deixar de insistir. Se tu continuar, ele não vai parar de insistir. Sabe o que ele deseja esses dias? Te intimidar. Quantas vezes a gente já trabalhou em processos de libertação e o inimigo levantava a voz dizendo: eu vou destruir você, sua família e sua casa. E nunca aconteceu, sabe por quê? Porque a mão de Deus estava na sua frente. Mas ele tenta, ele vem. O ano passado eu estava saindo de uma visita com 2 irmãs, uma mulher afastada da igreja, dobrou a esquina, atravessou a rua com uma fúria e com a mão para trás. E ela veio direto no meu rosto, pegou cocô na rua para jogar no meu rosto. Tinha saído da oração, tinha ido fazer uma visita. As irmãs abriram e eu fiquei. Eu disse: Jesus, de 3 tinha que vir em mim. Quando ela levantou, eu segurei a mão, repreendi na rua, não fiz nada com ela, não falei nada com ela, só estava passando. E ela estava com a outra mão melada, passou no meu vestido e gritou na minha cara: revide aí agora. Eu repreendi o inimigo. As irmãs olharam para mim dizendo: por que tu não deu um empurrão naquela mulher? Eu disse: porque é uma alma. Sempre tem um Pedro, né, irmãos? Porque é uma alma preciosa. Um dia ela estava na igreja pregando, cantando. Hoje, infelizmente, deu lugar ao adversário. Mas Satanás, ele vai continuar tentando nos intimidar. Mas eu quero concluir a mensagem dessa noite para te lembrar que o mesmo Deus que lançou a consequência no Éden para Eva era o Deus do recomeço. Eva também foi a primeira a ser avó e a experimentar de um tempo onde a Bíblia diz: e Enos começou a invocar o nome do Senhor. Fez história, sabe por quê? Porque ela não foi marcada na Bíblia como a mulher apenas do erro, mas a mulher da reparação. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que ela foi salva e está no céu. E eu acredito sim que quem sabe lá em cima, se tu pensar, querida, a sentar com Eva e dizer: vamos conversar sobre o que tu fez, e se ela pudesse estar na terra, ela ia dizer: e você? Quantos erros você cometeu? Diga comigo assim: a gente é parecida com Eva. Muito parecida. A gente é precipitada em algumas vezes. A gente é afobada em algumas vezes. Quantas vezes a gente vai e ainda conduz alguém ao erro? Quantas vezes? Eva foi essa pessoa. Mas eu quero lhe dizer algo aqui, meu irmão. No Éden, a serpente se fantasia e acreditou que poderia manchar a identidade da mulher. Mas tem uma profecia lançada no Gênesis 3, que a semente viria, esmagaria a cabeça da serpente. E Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que a serpente agora vira um dragão. E eu quero finalizar a mensagem te pedindo para abrir aí Apocalipse capítulo 12, para você sair daqui convicta de quem é o Deus que você serve. Minha irmã, quem é filha do leão não anda com a cabeça lá embaixo. Quem é filha do leão não quer sentar na última cadeira querendo pedir para morrer. Irmã, eu sei que tem dias difíceis, mas quando esses dias difíceis aparecerem, você lembra quem é você, quem você foi chamada para ser. Entenda que Deus te criou dessa maneira e que Ele tem um propósito além daquele dia mau, daquele dia difícil. Posso lhe dizer algo que quase paralisou a minha caminhada? Logo no início da minha fé, enquanto você abre em Apocalipse 12, eu estava como nova convertida numa casa, não era culto, e uma irmã olhou para mim, e eu estava cantando, e ela disse assim: menina, não canta não, sua voz é ridícula. Bastou, irmãos. Aquela palavra dela me neutralizou anos. Todas as vezes que alguém dizia assim: canta aí alguma coisa, eu dizia assim: eu não canto não, minha voz não é boa não. Por causa da palavra de uma mulher. Os anos passaram, eu conheci o lugar da oração, comecei a orar, abri uma campanha na madrugada de Jesus, conserta a minha voz.
Se uma mulher não conseguiu me escutar, imagina se eu tiver que cantar um dia. Piorava a minha situação quando Deus levantava profetas dizendo: te usarei na palavra e no louvor. Eu disse: Deus quer me envergonhar publicamente, porque se eu não canto. Os anos passaram. Quantas vezes chorei por causa daquela palavra? A irmã nunca soube, é claro, né? Mas tem coisas que a gente passa que só a gente escuta. E tem um ditado aí fora que quem bate e quem apanha. Os anos passaram e de repente, olha eu tendo que ministrar louvor um dia na igreja. E Deus, que não é brincadeira, botou a irmã no culto. Eu fechei meus olhos e eu disse: eu sei que o Senhor me honra, mas hoje, por favor, faça algo diferente. Porque de novo não, Deus. Irmãos, Deus veio com a graça sobre aquela noite, de uma maneira tão especial. Eu chorei enquanto eu adorava a Deus ali, quebrando aquela convicção que eu tinha colocado dentro do meu coração. Terminou o culto, lá vem um abraço: minha querida, como Deus te usa no louvor, a mesma abençoada. A vontade de dentro era a Eva florescer e dizer assim: inclusive chorei muitas vezes por sua causa. Mas a gente é crente, né? Cheio do Espírito Santo. Amém, querida. A glória de Deus, é Deus que faz. Apocalipse capítulo 12. A serpente, ela se disfarça. E agora ela se vira como um dragão. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos. Verso de número 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera luz ao menino. Então foram entregues à mulher 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada, diga sustentada, pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. No Éden, a mulher se disfarça de serpente, o Satanás se disfarça de serpente, melhor dizendo. Lá em Apocalipse ele vira um dragão. E quando ele percebe que aqui a figura da mulher, Israel e a igreja, agora começa a avançar, ele começa a agir, ele começa a andar em várias direções, e a mulher começa a correr desse dragão, ele começa a voar em alguns lugares, a mulher passa pela água e a terra ajuda a mulher. A mão de Deus estava sobre aquela mulher, e a Bíblia vai dizer que ela vai ser guardada no deserto, sustentada, alimentada, mesmo com o rio que vem, a terra vai ajudar a mulher, vai engolir a água. E da mesma maneira, quantas vezes Satanás se disfarçou de serpente, de dragão, de homem bonito, de porta, de armadilha, de tantas situações, tentou, irmãos, tentando matar Abel, tentou nos dias de Noé, tentou com Faraó, tentou com Atalia, tentou com Herodes, tentou matar a igreja. Mas Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que quando o dragão parecia que ia pegar a mulher, Deus dá um par de asa e ela voa para um lugar que você vai jogar a mão para cima e dizer: fora do alcance da serpente. Enquanto eu estava aqui, eu fiquei olhando essas borboletas, e elas são muito lindas, mas elas não voam, porque elas estão paradas. Nessa noite, no final desse congresso, no final desse encontro, no final dessa mensagem, o Senhor está dizendo: eu quero te dar asas para voar para longe do alcance da serpente. Tem mulher aqui com asas defeituosas, tem mulheres aqui com asas paradas, e eu vou lhe dizer: a asa pesa quando está parada, mas quando ela começa a movimentar, o céu começa a se mover. E é essa palavra que eu finalizo dizendo para você: Deus veio te entregar asas fortes, Deus veio te entregar asas como asas de águia. Sabe quando é que uma águia morre? Quando ela voa no lugar mais alto, ninguém acha o cadáver da águia. Sabe por quê? Porque ela tem força para lutar contra a turbulência. Eu vou lhe dizer, minha irmã, a única hora que você baixa essas asas é para se render diante do Criador da tua vida. Mas quando a serpente se manifestar, e quando ela virar um dragão, missionária, e quando ela se apresentar na minha casa, recebe de Deus um par de asas para voar para longe do alcance da serpente. Se coloque de pé, eu preciso orar.
Um trechinho só, Isa, do louvor, para eu passar o pastor no tempo. Eu preciso orar. Deus não quer te dar asas deficientes. Chega de voar assim, ó. Deus não quer te dar asas paradas. Porque uma coisa eu aprendi: se eu paro, eu começo a enxergar até aquilo que eu não via antes. Mulher parada dentro da igreja é um problema, irmãos. E eu não estou falando daquelas que são paradas porque pararam por uma força maior. Eu estou dizendo daquelas que pararam porque quiseram parar. E às vezes ela está pesada, com a asa pesada, e alguém está voando e está dizendo: se fosse eu, fazia melhor. Mas a asa está lá, pesada, inutilizada. Temos uma geração também de mulheres que infelizmente estão usando asas artificiais, asas que não combinam com ela. Eu vou lhe dizer, tu pode até ter uma asa pequena, minha irmã, mas que ela seja sua. É melhor ter algo pequeno, mais nosso, do que algo grande que não nos pertence. Eu nunca vou postar uma coisa que eu não sou, sabe por quê? Porque não combina com a minha vida. Deus está dizendo hoje: eu quero te dar força nessas asas para voar por cima da tempestade e para dizer: eu sobrevivi. O vento não me derrubou. Você pode cantar isso? O medo não me... A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Você pode segurar na mão de alguma preciosa aí do teu lado e dizer isso? Sei que este vento vai. Igreja não é lugar de voar sozinho, é lugar de voarmos juntas. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece tua história, meu irmão. Deus conhece a minha história. Sabe tudo sobre mim. É só olhar Pra trás para ver quantas guerras já venci. Levante a mão e diga aí que você venceu. Sobrevivi, adorando. Sobrevivi, confiando. sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Deus cuida de mim. Ele Oh Deus, diga isso. Ele cuida da tua casa, cuida da tua Ele vida, cuida do trabalho, cuida da tua família, Ele cuida do ministério, cuida dessa igreja, cuida. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Ouça, recebe equilíbrio, unção de ousadia.
Diga isso para você mesma. Sobrevivi, não desisti. Olha para mim. Você nunca mais vai dizer a frase: Deus não dá asa à cobra. Nunca mais. Sabe por quê? Você tem uma resposta para dar ao mundo espiritual de Irecê nessa noite. E eu quero finalizar a mensagem dizendo isso, e passo para o pastor para ele fazer o apelo, ou as irmãs. Eu quero que você faça esse movimento hoje. E quando o inimigo pensar em bagunçar a tua casa, ó. E quando ele te disser, não vai para o círculo de oração, ó. Você vai dizer essa frase balançando os seus braços nessa noite, para que o mundo espiritual de Irecê possa escutar isso. Diga: Satanás pode se disfarçar com a fantasia que ele quiser, porque eu usarei asas. Recebe de Deus, mulherada, força, graça e sustento para voar para longe do alcance da serpente. Podeis assentar, Deus abençoe. Irmãos, enquanto eu estiver em Irecê, e por onde eu passar até Jesus voltar, Rayane, você é uma das minhas pregadoras preferidas. Você tem, no horário que nós combinamos, 2 minutos de crédito. Deus abençoe. Eu quero saber se há alguém entre nós nesta noite, que veio nesta reunião, está impactado, ainda não conhece esse Deus que nós ouvimos falar e quer entregar a sua vida para Ele, aceitando o seu Filho, a saber, Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há alguém entre nós? Há alguém entre nós? Não há? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Algum aviso, pastora? A Miss Mária pede para agradecer a todos e nós vamos orar encerrando. Quero convidar a irmã Célia Lima, que está aniversariando hoje, a nossa cantora, a pastora, a nossa irmã Cristina. Ela estará orando, abençoando a vida da Célia, também encerrando a nossa reunião, e eu vou impetrar a bênção apostólica e definitivamente encerrar a reunião em nome de Jesus. Amém. A minha gratidão a Deus e a todos, sem exceção de algum. A pregadora, a nossa cantora, a coordenação, aos nossos músicos, aos obreiros, às maestrinas, a ornamentação, o pessoal que cuidou disso tudo aí. Não vou citar nome para não cometer injustiça alguma. Mas na ministração de Rayane, tem um presbítero ali que diz que a vantagem de Adão é porque Adão não tinha sogra. Foi Rubio, viu, Cidinha? É ele. Olha ele aí, ó. Venha, minha pastora Cristina. Venha, Célia, por favor. Vamos estar em pé, por favor. Aí, minha cantora, se você quiser já encerrar e se jogando, ali com os meninos aí, pode botar para gerar. A minha parte está feita, encerrando 10:09, em nome de Jesus. Amém. Pastora Cristina. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem gostou desses 2 dias de festa? Glória a Deus, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, meu Deus, porque a cada dia
Dependemos do Senhor. Reconhecemos que nós somos pequenos, que Tu és grande, meu Pai. Nesta noite nós apresentamos a Tua filha, a irmã Célia Lima, em Tuas mãos. Continua a usar como canal de bênção, com o ministério do louvor, abençoa a sua família, a sua casa. Te louvamos pela palavra que recebemos nesta noite. Continua a nos dar asas, Senhor, para que possamos voar para fazer a Tua obra. Deus, que possamos ser águia diante do Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida do pastor Valmir, da pastora Mismária. Toma o campo de Irecê nas Tuas mãos. Pai, que o Teu nome seja glorificado. Nos dê uma semana de paz. Abençoa os nossos familiares. Nos guarda debaixo do Teu sangue. Que nenhuma seta do mal venha nos destruir, mas que possamos estar guardados, protegidos, debaixo das Tuas potentes mãos. Fica conosco, assim nós Te louvamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa cantora Célia Lima. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Que o Senhor nos dê uma noite de sono reparadouro e que venha segunda-feira e que seja não só segunda, mas uma semana de paz, bênção, saúde, prosperidade e de muitas vitórias para você e para sua família, em nome de Jesus. Que é o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com a Igreja de Deus espalhada nos 4 cantos da terra e sobre cada um de nós, amados irmãos. Certamente que a bondade